Debate Bola. Oferecimento. Biomédica Lojas, produtos para saúde e fitness. Quer montar sua academia? Chama a Biomédica. Sude e Contas Escritório Contábil, prestando serviços de assessoria, consultoria na área contábil e de gestão, tanto empresarial quanto para pessoas físicas. Mecânica do Paulinho, mecânica geral e injeção eletrônica. Repasses Veículos. Cefas, fábrica de portas. Olá, muito bom dia. Estamos iniciando mais um Debate Bola aqui pela TV Santa Maria, sempre com o apoio cultural de Biomédica, produtos para a saúde e fitness. Se quiser montar a sua academia, é só chamar a Biomédica. Sude Contas, escritório contábil, prestando serviço de assessoria, consultoria na área contábil e de gestão, tanto empresarial quanto para pessoas físicas. Mecânica do Paulinho, mecânica em geral e injeção eletrônica. O Paulinho mandou um abraço para todos vocês aqui. Eu recém mesmo falei com ele aqui. Fala mecânica. E aí, o que ele falou daquilo? Já falei, já conversamos, está tudo certo. Vamos esperar nós ter uma outra oportunidade aí. O pessoal ser muito bem recebido e muito bem atendido lá. Repasse Veículos Xixi localizado, pegou, na rua Adilles Monteiro de Almeida, número 170, e o contato é 55997-233-568. Cefas, olha a Cefas aí. Araucária lá já está com a filial lá montada, já estão trabalhando. Um grande abraço para o nosso amigo Nilton lá da Cefas. Paraná é bom, né? É bom. Tá, o homem está com tudo, já montou tudo lá. Paraná, Santa Catarina. O homem está investindo longe aí, mas com a sua matriz aqui em Santa Maria. Então, Cefas, fábrica de portas, a primeira fábrica de portas automáticas de enrolar em Santa Maria, tanto comercial como residencial. É só entrar em contato com a Cefas pelo telefone 5599-170-0170. E temos uma novidade aqui, um outro apoiador cultural. Opa! Está crescendo. Tem audiência. Programa prestigiado. E nós temos uma perspectiva muito grande de trazermos o Banco Cicobi também para nos dar um apoio cultural. Aqui, né? Já estamos nos finalmente para concretizar. Então vamos à Ótica Santos, tu deve conhecer, né? Conhece. Estou precisando de uma ótica agora, vou prestigiar a nossa Há 5 Ótica anos, visivelmente a melhor. Olha gostei só. do slogan, hein? Visivelmente a melhor. Ótica. Olha aí, eu até Você faz as pessoas enxergar, Ótica. daí tu enxerga a qualidade. Visível, Onde eu fui no oftalmologista, eu vou me reportar lá para o Gilmar. Ótimo. Um abraço para o Gilmar aí. O Gilmar é o coordenador das arbitragens aqui de Santa Maria. Uhum. Ele é um dos que trouxe o Daronco, Sim, Maíra. mas junto da turma enfim. do Alair lá. O Alair não é da turma dele. Sim, o Alair estava nos cursos preparatórios todos. Tava, mas não da turma do Gilmar Santos, não, é de outra turma. Sabe quem é o Alair, né? Aquele das antenas e tal. O Alair, acho que só o Polenta é mais velho que ele aqui. Vai com o boleto é velho. E o Gilmar é um grande árbitro, ele não deu sorte de subir, né? Porque Mas ele teria condições. Mas ele tem o nome dele aí registrado aí para esse pessoal que passou pelas mãos dele aí, né? O Polenta não podia me ver que ele me dava amarelo. Olhava amarelo. É que nem Senão o que ele Daronco gostava com o muito D'Alessandro, de ti. então. Não, mas o pior é que ele é assim mesmo. Pessoal, Ele gosta do cara, ele é amarelo, cara. tivemos rodada aí da Momento da Sul-Americana. interação. Sul-Americana, o Grêmio 0, Atlético Gauer também 0 lá no Peru, com o estádio praticamente lotado, né? Só ver poucas pessoas fizeram sua presença nesse Estádio estádio. lotado de espaços vazios. 350 pessoas participaram desse jogo aí. Do Qual Grêmio, jogo? Grêmio e Atlético Gauer. É pouco, assim, Então, 350? eu acho que Achei muito. Biomédica e Santa Maria, pela categoria 60 anos, Nada mais. Sendo aqui nos jogos na cidade, aqui no campo do Imembuí, no campo do 2, vai Galchão. mais gente. Vai mais gente. tem certeza, Sérgio?
Olha só o prestígio que é o nosso futebol de e quando veterano. a gente trazia jogador de nome, como Tarcísio. Me lembro. Jair, aí lotava a casa. Aí lotava a casa. Aí faltava espaço, né? É. Coisa bonita. Então daria mais gente então com esse jogo do Grêmio. Sim, e essas semifinais e finais aí dos campeonatos de veteranos, aí lota esses campos aí. Eu só, o nosso telespectador, como é prestigiado o nosso futebol de veteranos aqui. É o melhor e é o do melhor. mundo. É o melhor que tem no mundo. Eu sei que é do Brasil, eu gosto de esticar até o Não, mundo. do mundo. Olha Já aí. foi feito, não tem igual. Ele, se eu não me engano, ele é o maior campeonato amador da América Latina. Se não me engano, coisa assim. ele é. Eu vou Não pesquisar tem- essa informação. Não tem. Olha, é só para vocês terem uma ideia, eu acho que participa quase 2.000 atletas desse campeonato. Sim. Lá? São Categorias- 66 vezes 25. Aí tu vê. Multiplica aí 66 times vezes 25. Tá, eu vou lá nas categorias 35, 40, 45... 1.650. 1.650 atletas. Não, isso aí é atleta. Sim, sim. Mas aí tu Assim, vai na não, comissão aí tem técnica. dirigente, Não. comissão técnica, vai longe. Olha aí, nós estamos na categoria 45, 50, 55, 60, 65 e 70. Nós temos Começa no 35. Maior campeonato de futebol amador do Brasil. Isso eu sabia, tinha certeza. Não tem, isso aí não existe igual. E olha o envolvimento que esse E campeonato... nós que a gente somos não tem tricampeão indústria, nós não somos tem- tricampeão do mundo. Os caras só jogam futebol, pô. E a biomédica foi tricampeão do mundo. Tu vê. Porque não tem campeonato de 70 anos. Pessoal, a gente tem que fazer um programa nosso aqui, tá? Só exclusivo dos nossos veteranos. Aí vamos trazer um conteúdo mais consistente aqui. Eu que acompanhei muito aí, 8 anos narrando esses jogos aí dos veteranos. aí. Tu tá bem por dentro. Se alguém, Não, tava. Se alguém se prestar... O Marqueta que sempre dizia para mim, eu duvido um cara que conheça mais veterano que tu, Tchê. Tá, mas assim, ó, se alguém se prestar, Tchê, fica como sugestão. Tu contar num livro só as histórias engraçadas que já aconteceram em campo, cara. Meu Deus do céu. Eu vou dizer o seguinte, cara, é ridículo. Tá, vou contar uma então, do meu aliado. Vou contar uma bem rapidinho. Vai entregar o cara ainda? Vou entregar o cara. E depois a gente, né, vamos descontrair um pouco. Nós estávamos num jogo difícil contra a Figueira, na categoria 50 anos. Nós tínhamos empatado o jogo lá na Figueira. E tu tava no gol. Não, eu sou a ala esquerda do time. Aí, É o Bernabé. Aí o que aconteceu? Nós sempre tinha uma panela no aliado, aqueles 8, 9 ali, sempre estavam ali. O que aconteceu? O nosso treinador, ele pegou e botou um cara estranho a jogar no time. Aí o Chicão, eu, o Fagundes ali se reunimos, Os o Gelson, paneleiros os olharam e paneleiros. disseram, ô, cara... Ô, cara, por que ele vai botar o fulano para jogar e vai deixar os clanos no banco? Bom, vamos ver, né? Vamos ver por que ele vai fazer essa alteração. Vamos ver se tem bola para isso. Não, mas o cara já era da turma ali. E ele sempre entrava 20 minutos, aquela coisa. Sabe como que é? Aí o cara jogou o primeiro tempo. Beleza, jogou o segundo tempo. Vai tirar o cara, né? Aí foi. Segundo tempo, de novo. Ah, não. Terminamos, perdemos 2-1. Perdemos a classificação para chegar na final. Chegamos ali, chamamos. Ô, Chico. Vamos te dar um pau. Chico. Tio, por que tu botou o cara a jogar todo Os 90. os 90 minutos? E o Chico disse assim, não, Tchê, o negócio é o seguinte, ele me deu 20 para jogar meio tempo, e quando saiu para o segundo tempo, ele me deu mais 20. Daí eu... Ei, treinador, hein? O legal é que ele fala ainda, né? Ainda- cara? Ele ainda fala, né? Então daí a história. Mas eu no vou teu fazer? time teve uma A história culpa não é também, né? minha. Hein? A culpa não é minha. Hein? No teu time teve uma história também. Tem muitas histórias. Teve uma história de que os dois jogavam junto no Cheguei até a suar. Não, esquema de resultado combinado é o que mais tem na história do futebol amador, do maior campeonato amador do Brasil. Aqui. Tem que ver o que os caras que estão os brothers no outro time vão perder hoje, a gente não tá classificado, vamos deixar eles ganhar. No teu time Direto. teve uma história, só não vou dizer os nomes, né? Mas acho que não sei se era 65, 60 anos e tal. Mas eu já não Que estava mais nada. dois jogadores, um namorava a mãe do outro. Puxa vida. E o cara se apavorou. Pô, mas
Mas tu tá com a minha mãe, cara, sabe? Um cara veterano, né? Barbaridade. Tudo é mãe, né? Dois veteranos da mesma categoria, porque jogam junto. Um diz, tu tá pegando a minha mãe. Mãe do outro, cara. Vamos. Cara, os caras são Eu entendi a estratégia do Tileto. Viu que ele começou falando de futebol amador, quis contar a história e tal, porque infelizmente... Só não entrega o nome, tá? Não pode senão o pessoal vai achar que é o Tchilé. Então Infelizmente a coisa não tá boa pra Bica, nós ultimamente, né? Aceitou o resultado de ontem? Aceita. Eu acho que Inter 1. o 3-1 ficou um pouco exagerado, porque foi o jogo, principalmente no segundo tempo. O início do Teria segundo tempo foi sido muito mais justo 2. Aquele último gol ali no cagaço foi E sabe? foi no desconto já? Foi nos rebarba. acréscimos? Foi rebarba. Acho que teria sido... Do mesmo jeito que o 4-2 do Corinthians também ficou exagerado pro meu gosto, entendeu? Tá. Mas aceita a derrota e como é bom tu perder... Olha o que eu vou dizer, né? Mas como é bom tu perder sem ser roubado, cara. Porque aí tu analisa o jogo. Eu não sei o que é isso. Não tem... Vai começar pelo Grenal. Eu tô nessa linha do Bica aí também. Entendeu? Eu tô bem calmo perdi. aqui pra falar do Inter. O time do Atlético Nacional foi melhor no primeiro tempo inteiro e foi melhor uma parte do segundo tempo. Então, agora, como que o Inter vai ganhar um jogo em que o Inter foi melhor só um terço do jogo? Né? É difícil. E teve uma chance. Como vocês vão agora do inferno pro céu, né? Há pouco tempo atrás vocês eram campeão. Eu disse não retiro. Eu disse não retiro. Que o Inter esse ano ganha alguma coisa. Só não sei o que, né? Mas não vai ganhar nada. Gente, Mas acho que ainda dá pra ganhar alguma coisa esse ano. Não procurem defeitos. Copa do Brasil, por exemplo, dá pra brigar. Mas assim, o que eu digo de vocês é assim, ó, vocês estão falando que os jogadores de vocês estão cansados, né? É que a maioria está cansada. Alguns eu olho agora, e vejo isso. Eu te digo o seguinte, o Inter tem grupo para disputar 3 campeonatos? Não. Mas então queima um e vai em 2. Isso, justamente. Mas inclusive, só que assim, exatamente. Ontem já é o segundo jogo seguido que termina o jogo. Claro, do Corinthians eu terminei também com muita raiva por causa de tudo que aconteceu. Mas é o segundo jogo seguido que o meu sentimento predominante ao término do jogo é inveja. Inveja. Eu fiquei com inveja do Corinthians por o Corinthians ter um atacante que faz gol. E ontem eu fiquei com inveja do Atlético Nacional por eles terem um atacante que faz gol. O Viveiros, que não é... Quem é o Viveiros? Sabia quem era o Viveiros? Foi melhor em campo. Né? Desculpa, senhor. Duas oportunidades de gol, 2 gols. Olha o primeiro jogo. Mas o segundo nem é uma oportunidade de gol. O segundo dele. O segundo dele, ele ganha do zagueiro do Inter no corpo, gira para dentro. Não, quis dizer que ele teve chance de fazer gol. Quando é de frente pro gol. Ele criou a jogada em cima da defesa. Melhor ainda. Corrobora mais ainda com o que eu estou dizendo. Melhor agora, ainda. O que os atacantes do Inter fazem? Olha, tirando o Luca ali, o Luca fez aquele, né? Se ele faz aquele gol, muda a história do jogo, que ele tem aquele lance da cabeça. Aquele da cabeça, né? O time perde. O Wesley também se empata o jogo ali. Nós temos 2 opções quando um time perde, certo? A gente pode reconhecer as dificuldades e os defeitos do nosso time, culpar ele, ou a gente também pode dizer, tá, mas só um pouquinho, com quem que eu estou jogando? São 2 opções. No primeiro jogo aqui no Beira-Rio, eu falei isso no programa. Vocês podem resgatar o flashback aí. Eu disse, cara, esse Atlético toca a bola bem demais. O primeiro jogo, o resultado não correspondeu. Eu também acho. Do mesmo jeito que esse 3-1 foi mentiroso, o 3-0 do Inter foi mentiroso. Eles podiam ter botado 2-0 logo no início, sabe? Como o Nacional fez, mas assim, eles poderiam ter botado... E eu olhei, cara, esse time é bom demais, cara. O que está acontecendo? Então, assim, tu pega um Inter cansado para um campeonato de liga longo, tá? Com times fortes, porque é diferente tu jogar um campeonato de liga longo com timeco e tu jogar com um timaço, como é o Campeonato Brasileiro. Daí tu chega, vai lá para Colômbia, vai pegar um estádio lotado, um time muito bem preparado, que toca a bola como ninguém. E que estava jogando uma final, né? Para eles era final ontem. Fisicamente forte, que tem sido a maior característica do futebol colombiano. Sim. Tá? Muito fortes e grandes jogadores. Esse time do Atlético Nacional é um dos melhores times da Libertadores. Esperem
mais adiante para ver. Eles já tiveram um em time casa, de 2015, eles são imbatíveis. 16 ou 17 ali, que era imbatível aquele time deles. Foram campeão da Eles perderam pro Libertadores. Grêmio na final. Cara, é muito bom. Não, o Atlético Nacional ganhou. Até ontem uma coisa que eu gostei também foi ver como o Roger era profissional, né? Porque ele já treinou o Grêmio, já treinou o Inter. E ontem ele disse, eu tenho ótimas memórias desse estádio, porque aqui eu fui campeão da Libertadores com o Grêmio. Né? Ele falou isso, a internet fica zoando, né? Mas mostra que ele é um profissional. Foi a pergunta do repórter de lá. Como colorado, não me incomodo com isso. Como um colorado consciente, um colorado, né, comedido. Só que deve ter uns malucos que acham ruim, mas... Só que assim, tá, vamos analisar. Mas aí os comentaristas... Vocês não jogaram com qualquer time. Vocês, e me desculpa, quando tem um adversário com valores, porque tu pode tirar o teu valor, certo? Mas tu só vai achar que tem que ganhar todas se tu desvaloriza o adversário. Se tu achar que tu é superior em tudo. É que faz 7 que a gente não ganha, né, Ricardo? Não, já calma, faz 7 que a gente não ganha. Calma, mas assim, pensa um pouco. Pensa um pouco, tá? Vamos avançar um pouco nesse raciocínio. O Inter tem um bom time? Tem um bom time. Tem uma estrutura boa? Ok. Ganhou o primeiro jogo do Atlético Nacional aqui só porque o Atlético não respeitou o Inter aqui. Foi por isso, eles se expuseram demais, tá? Se eles jogassem no Beira-Rio como jogaram ontem, mais, né? E ontem foi o contrário, porque o Inter respeitou o Nacional, mesmo assim não adiantou. Respeitou demais também. Não adiantou. Gente, assim, eu tinha dito pro Tchelé, né? O Tchelé disse que eu estava zicando, que o Inter vinha com uma sequência de vitórias e desempenhos fantásticos, né? Eu disse, cara, nenhum time fica o tempo inteiro no desempenho no topo. Então o Inter vai oscilar. O Inter está passando por uma fase de oscilação que todos os times bons passam. Mas eu ainda vejo no Internacional plenas condições. Claro que ele se meteu numa baita fria agora. Porque ele vai pegar o Nacional do Uruguai fora, que é um time que está em ascendência e está moendo. Não, o Nacional, eu até brinquei. Ganhar do Bahia fora, cara. O Nacional, eu enxerguei a mesma situação do Grêmio. O time não queria aquele técnico. E é por isso que o Nacional não estava jogando. E agora, é a única explicação. É verdade. Tu entende? Então, porque como que daí troca o técnico, não existe uma chave que tu vira. Tu eles entende? Os caras sabem jogar bola. Eles moeram o Bahia. Então, assim, tu pensa, o Inter vai ter uma baita de uma fria para esse jogo. E mais, Nico Lopes, se o Inter perde esse jogo, a gente é prepotente. Se o Inter perde esse jogo e não tiver empates cara. nas outras, tá? O Inter tá fora da Libertadores. Mas agora... Se o Inter perde do Nacional e não tiver nenhum empate nas outras partidas, o Inter tá fora da Libertadores. Acabou. Isso. Acabou. O Inter então, assim, depende dos resultados dele se o Inter fizer 4 pontos dos próximos 6 a serem disputados. Porque vamos combinar. Senão ele vai depender de resultado paralelo. Vai depender que o Bahia e o Atlético Nacional empate, alguma coisa assim. Olha só, o sorteio foi cachorro com vocês. Não tem time fraco nessa chave. Acontece. Foi cachorro. Vocês estão. E a prova são 4 tá times parelho. bons, tá? Então, eu acho assim, não dá para ter tanta terra arrasada, assim. Eu sei que o pessoal busca culpados quando se perde uma partida, mas, cara, olha o que aqueles caras correm, meu. Olha a força daqueles caras. Olha o toque de bola. Eu não vejo no Brasileirão ninguém fazendo o que os caras estão fazendo. Falei isso ontem durante o jogo também. Então, assim, vocês não perderam para qualquer time. Calma, podia fazer um projeto aqui na TV Santa Maria da gente assistir os jogos comentando e exibir no YouTube. Que seja, fazendo comentário na hora. Porque só não pode transmitir o jogo. Né? Não pode transmitir o jogo. Ontem eu estava assistindo e falando assim, olha aí, como o futebol brasileiro é prepotente, arrogante, achando que os times de fora não prestam, que sempre os brasileiros são favoritos a tudo. Se reclama aqui o tempo todo que não existe mais camisa 10 no futebol brasileiro. Que só o Inter com Alan Patrick e o Flamengo com o André Arrascaeta é que tem camisa 10 e o Rafael Veiga, mas que também é considerado um segundo atacante e tal. E fora isso, os outros times não têm camisa 10. O Cardona é um camisa 10. Total. Joga muita bola. Demais. Não marca. Não marca, mas daí se tu quer ter um camisa 10, tu monta o time pro cara jogar, assim como o Atlético Nacional fez. Montou o time e ele joga, é titular. E só sai quando tá se arrastando em campo. E cadê o time brasileiro com muito mais poder aquisitivo que os outros e tal, que foi lá, olhou pro Cardona e falou, vem jogar aqui comigo. Porque é prepotente. O Inestrosa, que agora o Flamengo vai gastar um monte de dinheiro por ele, estava na base do Palmeiras. E o Palmeiras achou que ele não prestava. O outro, que eu não consigo lembrar o nome, que fez o segundo gol no Inter, que infernizou o lado direito do Inter, ele jogou no Santos ano passado e na Série B o Santos achou que ele não prestava. Baita jogador. E mandou embora, de volta. Entendeu? Então o futebol brasileiro ele jogou ao todo 35 minutos durante toda a temporada. Um baita jogador. Então, o futebol brasileiro é prepotente.
O Viveiros esse é muito melhor. Eu adoro o Valência, de coração acompanhei a não, carreira do para de Valência. adorar. Mas o Viveiros é muito melhor que qualquer centroavante que tem no Beira-Rio, tá? Fez 2 gols ontem. E se ele jogasse futebol brasileiro, jogasse no Inter, num Grêmio, a gente já tá maravilhado com Porque ele. os dois Mas gols antes dele dele- vir, ninguém enxerga. Porque o Inter... Minha esposa ontem disse uma coisa, cara. Ela falou assim, ó, o Inter e o Grêmio só contratam jogadores ladeira abaixo. Jogador que tá ladeira acima, não contratam. Eles vão lá e pegam o Borré, que já foi campeão da Libertadores e fez um gol numa final da UEFA Euro. Mas quando o cara tá na descendente, traz pra terminar a descendente aqui. O Valência é a mesma coisa, o Bruno Henrique é a mesma coisa. O Bruno Henrique... Só o que eu ouço os comentaristas dos jogos é... Não, porque o Bruno Henrique não é mais aquele do Palmeiras, não é mais aquele do Corinthians. O Thiago Maia não é mais o do Flamengo. O Borré não é mais o do River Plate. O Valência não é mais o da seleção do Equador. Bom, então vamos parar com isso. Vamos trazer jogador que vai ser alguma coisa aqui, ao invés de trazer jogador que já foi alguma coisa em outro lugar, para vir encerrar a carreira aqui. Tem que trazer jogador que está em ascendência. Tem que... O Grêmio, eu vejo que fez... errou... Não, eu não sei se errou, tá? Mas um exemplo de contratação, Aravena, Monsalve. Mas não estão jogando nada. Mas podem começar a jogar, porque estão em ascendência. Não, são jogadores bons, né? Agora, tu trazer jogador que já foi uma coisa, que nem o Cuejar. Não vai voltar a ser o Cuejar do Flamengo. O técnico do início do ano passado, aquele cara que ninguém gostava. E o problema todo que vocês tinham no início do ano passado, vocês tinham um timaço que não rendeu. Por quê? Porque faltava aquilo que faz um clube ser competitivo. Mas apostou no Arangues de novo, tu entende? Era Arangues, porque o Arangues uma vez jogou aposta, muito. Mas o grupo não gostava do técnico. Sabe? Assim, por que o Inter perdeu, você sabe? Porque o Atlético Nacional foi melhor. Não, Ontem mas é puro por que foi melhor? Porque ele é melhor, foi melhor no jogo. Os caras tão- não os sei caras não, Mas por jogando a que o bola. Inter jogou tão pouco no primeiro tempo? Mas o Inter não Porque- jogou tão porque- pouco. proposta no primeiro defensiva. tempo. Eu não vou. Proposta defensiva. Eu entendi o que o Xavier quer dizer. Eu Jogou não pra vou, empatar. mas eu Começou não pra vou empatar. condenar o Xavier pelo seguinte. Eu não vou condenar o Roger pelo seguinte. Porque quando disseram que o Inter ia tentar começar com o mesmo esquema que começou contra o Corinthians, eu pensei, se não for com o Fernando na linha de zagueiros, for o Fernando no meio campo, a mesma formatação que empatou e virou contra o Corinthians, né? Um tripé, Fernando, Bruno Henrique, Thiago Maia, Alan Patrick, liberando os alas para jogar, e daí o Inter fez aquele golaço, inclusive tabelando dentro da área, aquele Inter me serve. Só que o que acontece? O Corinthians joga com 2 atacantes, não é tão forte pelas pontas. Ele joga com 2 linhas de 4. E aí não é tão forte pelas pontas. Então foi bom pro Inter jogar naquele sistema ali, contra o Corinthians. Contra o Atlético Nacional, eles têm 2 ponteiros muito fortes. E o que o Roger fez? Ele pediu pro Thiago Maia e pro Bruno Henrique abrir a ponta para ponta para fechar o corredor. Bruno Henrique não abriu nunca. E aí o Bruno Henrique e o Thiago Maia não são alas, eles estavam fazendo o papel de 2 ponteiros praticamente, sem ser ponteiro. E aí o Inter foi tudo mal. É uma condição Mas- do jogo que teria que ter uma cobertura ali em cima. O Exato, lateral não esquerdo deixa- jogou o tempo Exato. inteiro livre. Sim, Exato, mas é isso que eu quero dizer. Me faltou Aí ele palavras para fez- dizer isso que o Tilé falou. Exatamente, eles estavam, por força do jogo, eles não fizeram aquele Exatamente. losango Tá, e no quem era- meio. e quem Eles era abriram. Que ia criar para o Valência e o outro atacante lá, como é que chama? Wesley? Tá, mas Wesley. aí... Mas Mas aí Quem o ia Wesley criar criou, depois que o Bruno... criaram pro Wesley. Mas o quem Alan criou? Patrick. Que balou pra Era pra criar. Mas- Era o... Não, mas o os gol... alas Só criaram. Parei um pouquinho, a gente tem que olhar o todo... Eu estava ouvindo vocês aí, eu vou fazer uma observação aqui. O jogo de ontem do Internacional, ele se proporcionou de uma forma tão preocupante, para mim, eu olhando o jogo, pela iniciativa que teve a equipe do Atlético Nacional. O que o Atlético Nacional, jogando dentro de casa, ele tinha única e exclusivamente somente vitória. Sim. O que ele se Se ele proporcionou? perde, o empate. Atacar o Inter. E o Inter, ele deu essa oportunidade para receber esse ataque. Ele deu a oportunidade para o Atlético. Por que ele deu a oportunidade? Porque o Inter veio para jogar defensivamente, para suportar o time do Atlético. Só que o time do Atlético, tem a gente observando no decorrer do jogo, ele tem muita força, cara. Tá, Muita mas força, cara, só um mas pouquinho. isso só não, Gente, eu vou vocês iam colocar perder dentro o disso jogo aí. de qualquer forma. Colocar para ti Vocês não o tinham Ricardo. como ganhar Não ontem. tem, não Mexe tem. o time, vê, Essa fecha. história Pode trocar. Vocês iam e- perder igual. Ricardo, é momento, ia chegar. é momento. O Os caras tão jogo era moendo. do Atlético Nacional É, ontem não para tinha como ganhar. ganhar, não tinha O Inter como não estava em condições
de superar Sabe a aqueles equipe jogos do que Atlético? o Inter ou que o Grêmio Tem que recebem aceitar times isso aí. melhores A gente tem que tecnicamente aceitar. no Beira-Rio, Eu e discordo os caras fazem valer a num força, ponto aí com empurram o vocês. outro time ganha, foi o que o Atlético Nacional fez ontem. Era jogo atípico para eles, era final para eles, entendeu? E o Inter foi tentar amornar o jogo. Não, vocês vão pensar assim, mas é diferente, então Sabia? complicar. O Inter foi Porque tentar amornar o todo mundo jogo e não venha teve. ou no Brasileiro, ou na Copa do Brasil, ou na Mas, Libertadores. Sérgio, vem com uma tudo. situação é tu colocar um time que tem condições de dar esse resultado favorável Não. e tu colocar um time fraco. O Inter está cansado? Tá cansado. Então tá. Pois aí, nesse ponto... Tu quer que eu te explique por que ele Não, tá cansado? não, eu não quero que tu me explique. Tá? Eu só quero te dizer assim, ó, isso, inclusive, palavra do Roger. O Inter está cansado. Né? E ele diz o seguinte: eu vou colocar 3 volantes porque vou medir força com o Atlético Nacional. Mas como que ele vai medir força se ele está cansado? Não é melhor pôr jogadores de mais técnicas que tenham a bola, porque tu ter a bola, ter posse de bola, é um sistema de defesa muito grande. Mas, tu sabia? ter a posse da bola. Ele foi medir força. Mas sabia, se ele Não, disse, não, não. Mas se ele ele tá fosse cansado, medir mas força, vai medir força. mas só para dar um exemplo, com o que ele tem no elenco, tá? Se ele fosse medir força com Fernando, Ronaldo e Luiz Otávio, eu não ia concordar que ele foi, não pode. Agora ele foi medir força, os 3 volantes deles eram Fernando, Thiago Maia e Bruno Henrique, os 3 sabem jogar. Eu não concordo, eu não acho que o fato dele botar Fernando, Bruno Henrique e Thiago Maia seja para querer se defender. Eu acho mais pelo fato de que até agora o sistema com os ponteiros não deu certo porque ninguém funcionou do lado direito na ponta. E ele está tentando outra coisa, não porque ele queira se defender, mas porque não deu certo. Nem Bruno Tabata, nem Vitinho, nem Gustavo Prado. Ninguém que ele botou Mas eu não ali entendi funcionou. o sistema ele tentou de até o defesa Oscar do Romero. Internacional no primeiro tempo, porque vazou pelo lado esquerdo. Sim, aí vazou defesa é pelo outra lado coisa. direito. Parei um pouquinho. O 10 teve chance de fazer por dentro. Tá, Então eu não Sabia? entendi a situação dos 3 Por volantes. isso que eu digo que eu não Sabia? acho que seja por defesa. Eu acho que é muito mais uma resposta ao fato de que o 4-2-3-1 ou 4-1-3-2 que ele joga, com 2 extremas, um pela direita e uma pela esquerda, não funcionou até agora com nenhum jogador que ele tem no elenco. Nenhum. Entendeu? E aí ele está tentando outra coisa. Qual eu é a penso que é mais ou característica menos dos por 2 isso. atacantes do Internacional? Não tem 2, só tem um, né? Não, mas qual é? Não, mas o jogou ontem. Uma velocidade do Wesley. Velocidade. O Valência nem tem característica Não, mais, não, cara. não tem mais nada. Acabou. Eu quero, acabou. Xavier, Tem eu característica. indo de encontro isso aí que tu está falando. Só- nós desculpa, temos só pra que pensar uma coisa. O outro time tem muita qualidade ofensivamente. Ele tem muita qualidade, tem muita mas e aí? força. Mas Mas e aí? sim, mas Tito... Mas aí o vai ter que Flamengo tem, o Palmeiras tem, mas o tem- Atlético mas Mineiro eu- tem. o que eu quero... Tu vai pensar dessa forma? Não, mas eu quero te dizer assim, Não, ó. eu entendo que o Sabia tá querendo Olha dizer. aqui, ó. Se é um pensar time que está assim. querendo brigar por Olha título, aqui, ó. não interessa se o outro é tudo forte. bem, eu estou entendendo. Mas ontem, o time do Internacional, é que eu disse, eu acho que ele foi com uma proposta para empatar o jogo. Não lá. acho. Foi com a proposta, senão ele não vai com 3 ali. Mas quem Mas quer empatar não entrega a bola para o dizendo, adversário. ele não foi com aqueles 3 porque ele queria empatar, ele foi com os 3 porque tem não que está dando certo do outro respeitar o jeito. time do Atlético Nacional, que é um time bom, um time de força, e jogando em casa lá. Ontem ele superou o Inter em todos os sentidos. Como é que o quase. Palmeiras vai ganhar desses times? Qual é que ele ganhou? De quem é que ele ganhou? O Palmeiras Ganhou Ganhou as do Cerro 4. Portenho. Ganhou as Mas, 4. mas olha a judiaria que ele pegou, cara. Ganhou do Cerro Palmeiras foi o Portenho time lá. que mais investiu Olha o nível. no mundo. O Palmeiras foi o time que mais gastou O nessa Flamengo última não janela. empatou no lá. mundo, não é nem no jogo lá Brasil. Com outro peru. Aí não tem como Até eu vou comparar, dar uma não olhada aqui. O Flamengo ele empatou o jogo. Mas esse diálogo aí eu não aceito, que o Inter... Empatou com o Central Córdoba. Quem é Central Córdoba? E empatou 1-1 o jogo, Não, cara. mas não interessa. E já tinha O que vem perdido na no Maracanã, frente, pro eles Central ganham. Córdoba. Tá, gente? Que Assim, vem ó, na frente, o eles Inter tá ganham. no mato sem cachorro na Libertadores, tá? E é melhor que vai ter que se superar se quiser classificar. Esse é o primeiro ponto, ok? Só que vamos parar de fazer uma coisa, tá? Porque a gente, poxa, é normal, a gente assiste o jogo, a gente quer comentar depois do resultado e dizer, o que o time errou, o time errou, e é sempre pejorativo, sabe? O que eu vejo que falta um pouco no futebol é uma coisa que tem um pouco mais no rugby, né? Que é a questão do respeito ao adversário. No rugby, tem culturas assim que não tem no futebol. Por exemplo, se tu tá num time fraco, vai jogar contra um time forte, e o time forte começa a golear, o time forte ele joga o máximo até o final. Se a goleada tiver que ser de 40-0, ele vai meter 40. Se for 90, vai meter 90. Tu sabe por quê?
que no rugby, jogar tudo é um ato de respeito ao adversário. Teoricamente, no futebol também é, né? Teoricamente, também seria, Mas tem né? time que não respeita. Não, tem time, por isso que eu disse teoricamente. Só que no o torcedor não futebol, respeita, né, se um time que tem supremacia vai lá para meter 12, 20, um técnico olha pro outro e diz, cara, tipo, deu. Tipo, para. E os caras dizem, tá bem, daí o cara dá instrução pro time e diz, ó, pega mais leve. Alemanha, isso acontece direto. No 7-1 contra a Alemanha, no vestiário, o técnico disse, deu, agora deu. Vamos respeitar, eles estão na casa dele, era o sonho deles essa Copa, a gente não precisa pisar neles. Deu, agora deu. Tava 4-0, 5-0, uma coisa assim. E o técnico mandou parar. 7-1. Só que daí o time do Brasil era tão ruim que mesmo com os alemães sem querer fazer gol, fizeram mais, né? E fizeram 7. Teve um Grenal que o Renato fez isso. O Grêmio estava ganhando 3-0, e não sei se houve... que existe esse coleguismo entre técnicos, entre times. Por exemplo, tu vê assim, cara, tô tomando 3-0, posso tomar um vexame histórico, alguma coisa aqui, tu olha pro cara e diz, e o cara, tá bem, entende? Mas é uma negociação de dizer, tá, vocês entregam, a gente tem a vitória e a gente para de judiar vocês porque eu não quero humilhar ninguém. Só que, porque a reação aqui é diferente, entende? Mas a gente observa o futebol sempre assim. Perdeu porque é ruim, ou porque alguém foi ruim, ou porque alguém falhou. Alguém é o culpado. Mas é um jogo, meu, é um jogo. O jogo tu tem o quê? Tem duas... E tem um adversário do lado. Aí que tá, e tu tem dois times querendo a mesma coisa, duas pessoas correndo. Fica louco. Entende? Vai superar o outro, obrigatoriamente vai superar o outro. Tá? Pelo seguinte, é que quando não é a gente que está de técnico, como saber tem essa baita experiência, ou a gente não está jogando, certo? É fácil. Difícil é quando a gente vai fardar ou vai dar orientação e às vezes não dá certo. Às vezes não dá certo, por quê? Olha o técnico. O maior exemplo é o Xavier, o técnico. O técnico ele passa instruções para o time executar um plano. Quem é que diz que os caras vão executar direito? Quem é que diz que aquele zagueiro desgraçado não vai te deixar na mão? Não é nem questão de executar direito. Quem é que diz que eles vão fazer o que tu está pedindo? Porque às vezes o técnico, eu seguido vejo, os caras chegam no bico da grande área e jogam para dentro. E o técnico na beira do campo fala assim, toca a bola, toca a bola. Ontem, ele vai de novo na beira do campo e joga para a área e o técnico toca a bola. Pô, daí não o time perde, a culpa é do Xavier. Mas ontem foi nítido que o Roger errou a estratégia do jogo. Errou porque perdeu. Não. Deu pra ver que ele errou. Quando ele muda, vamos fazer a leitura do jogo. Pode fazer, mas ele errou porque perdeu. Não adianta falar assim, tem que ver o jogo. O que aconteceu no jogo. Vamos tirar a leitura do campo. A leitura do campo, o Roger foi lá para se defender e buscar um contra-ataque. Tudo bem. Ele deu campo para o adversário. O adversário foi lá, fez o gol. Segundo tempo, o Roger muda. O Inter melhora, só que a estratégia do adversário, ele se põe atrás para marcar e usar o contra-ataque. Faz o segundo gol no contra-ataque. Tá? Mas aí, quando o Roger estava bem no jogo, dominando, que ele colocou jogadores que têm a posse de bola, que querem jogar e que têm qualidade para isso, melhora o Inter. Mas só que é tarde. Então, o Roger paga o jogo de ontem. O Roger paga o jogo. O Roger paga o jogo de ontem, porque ele coloca 3 volantes e deixa um cara para criar. Como é que vai criar um cara no meio daqueles caras que chegam o tempo inteiro? Que eu continuo respeitosamente. O Roger tem que entender que ele tem que ter, no mínimo, 2 jogadores. Eu acho que se ele fosse mais faceiro, era goleada ontem. Mas não é ser faceiro. É ter jogadores com posse de bola, para não ficar com a bola. Reter a bola ele não reteve mesmo, é verdade. Mas olha a marcação. Como é que no segundo tempo o Inter mereceu empatar? Quando muda. Mas sabe por que eu acho que não... Que eu não boto tanto... Claro que mas não teve não deu certo a estratégia. Ele mudou, mas não teve a continuidade. Não, eu concordo com o Xavier que não deu certo, mas eu não consigo enxergar assim de que o Inter que botou 3 volantes por causa disso. Porque prova disso, para mim, é que se o Carboneiro tivesse em condições, teria jogado ontem na linha de 3... Wesley pela direita, Valência e Carboneiro. E não teria jogado ou o Bruno Henrique ou o Thiago Maia. Como o Carboneiro... Teria. Como o Carboneiro não se recuperou... Não ia abrir mão ali do... Mas faz 2 linhas de 4 daí, e deixa soltos os 2 atacantes. Porque se essa estratégia do contra-ataque, vamos se fechar para pegar no contra-ataque, tu teria que ter 2 extremas velozes para jogar no contra-ataque. Ele perde o jogo quando deixa o ala esquerda do Atlético Nacional jogar sozinho. Jogaram 2 contra o lateral. E por que então que ele não faz uma linha D5 e uma D4?
Pois é. Mas aí foi assim que perdemos pro Corinthians. Não, a linha de 5 não aqui deu na certo frente também, para tu chama os caras pra evitar dentro do essa gol. subida aí do cara. É exatamente isso que eu estou colocando. Outra coisa, eu acho o Bernabé insuficiente para lateral esquerdo e um craque do meio para frente. Eu A acho marcação Sim, tu já tinha falado isso aqui antes. eu acho que tem que deslocar daqueles jogadores ali Ele da tá jogando defesa. muito faceiro, vou falar de Claro, novo. Jogar muito exatamente isso aí. Então, isso que eu não entendo, como que ele não enxerga isso. Não, eu acho que ele é enxerga, muito só que ele tá assim, tentando, antes de tomar uma atitude drástica, de mudar tanto o time, ele tá tentando achar outras Mas não soluções. é mudar muito. Não é mudar muito. Aquele Julinho, né? Juninho. É bom jogador. Bom. É, ele pode E acho que, inclusive, tá pedindo passagem. Exatamente. Ele jogou muito bem contra o Flamengo, jogou uma partida. Não, jogou duas, né? Jogou contra o Bahia também. Tu quer E o pior, Vitor Gabriel não tá tu legal. quer pior que esse Serrote, tecnicamente? Isso é horrível. Isso aí não... Se tu analisar só tecnicamente, ele não joga na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas ele tem uma coisa, ele marca o setor. E por que o Internacional não põe um para marcar Mas o o setor Vitor lá? Gabriel não Aquele tem. quarto zagueiro é bom jogador, mas ele não é tão suficiente dentro da área. Porque os 2 gols, os caras giram em cima dele. Ele voltou mal da lesão. É. Só que assim, eu não vejo que ele tenha velocidade para jogar na lateral esquerda. Ou uma Mas coisa que eu joga fiquei pensando ontem Mas aqui, joga atrás da linha da bola isso, sempre. uma coisa que eu fiquei pensando ontem é que assim, tudo bem jogar com 3 zagueiros. O erro para mim tá em botar o Fernando na linha dos 3 zagueiros. Não, Porque agora o que não deu certo, Porque Bica. o Fernando precisa estar no meio. Toda vez que ele joga com 3 zagueiros, o Inter deixa de jogar. Contra o Bahia a gente abriu mão de tentar ganhar deles lá. Contra o Flamengo depois, claro, o Flamengo veio para cima e eu entendo que ele tem recuado e fechado uma linha de 5, porque era o Flamengo e tudo mais. Mas toda vez que ele bota o Fernando no meio da zaga, o Inter simplesmente perde o meio. O Fernando é o melhor volante que tem no Brasil e aí tu abre mão de ter ele. Se tu vai jogar com 3 zagueiros, bota o Fernando no meio. Faz a linha de 3 zagueiros e deixa o Fernando na frente desses 3. Tu tem entendeu? que qualificar os teus jogadores. Esse Wesley é um senhor jogador de bola. Mas o que acontece com ele? Ele joga meio, Não, mas ele tá sem confiança ele também. tem que voltar para marcar lateral direito. Né? Então, isso desgasta, principalmente para quem Então, tá por que jogando. da linha de 5 ali? Mas Isso aí, tem que exatamente, ter. aí joga esse jogador solto, livre na frente. Né? Entendeu como é que é? Porque ele dribla, um ou Com 2 ele facilidade, sempre né? dribla. E tem mas força. agora tu sofre o desgaste para voltar aqui. É cansado pro ataque. Sim. já. Então, O e time aí dele tu tinha que ser tem mais perto do jogadores gol. que estão sobrando no banco do Inter para fazer esse trabalho de contenção defensiva e liberar os teus jogadores que sabem jogar. Né? E isso o Roger não está metendo a mão no time. Por isso que eu não dou 4, 5 jogos, ele está na rua do Inter. Não, Mas não que é sei, isso? não. Mas que é isso? Tá Isso é louco? opinião tua. Isso Tá? aí que tu Opinião falou, minha. opinião Mas não, tua. tem mais gente falando. Eu quero dizer assim, ó, ontem o Inter foi surpreendido também no início do jogo, quando começou o jogo, pela marcação alta do Atlético ali. O Inter se perdeu. Não, mas tu na disse saída que é de opinião bola. minha. É, Tu do disse Roger. que é opinião minha, então eu vou te dizer o seguinte. Não, ó. então agora vai dizer que o outro fulano Não, eu vou da te tua dizer o opinião, seguinte, essa aí, a minha é diferente. é a da tua. opinião que eu tenho do Roger. Ele Sempre nunca tu falou isso aí? Ele nunca ganhou nada Tá, mas- a nível nacional e internacional como treinador. Quantos anos o Roger tem de técnico? Bastante tempo, passou em grandes equipes. Passou. E não, Mas eu quero saber as oportunidades que ele teve de ganhar. Foram várias, né? E tu tá atribuindo isso aí como uma carga negativa para ele pro Inter. Mas o Inter não vai ganhar nada com ele, eu já venho dizendo ano passado. Vamos ver, nós E vamos- só ganhou esse ano o Gauchão. O Inter porque- tá fora da porque Libertadores, o né? o O Grêmio- Inter tá fora da Não, Libertadores. gente, só um Não, pouquinho. Tá tu tá quase. dizendo. Tu tá dizendo. Tá quase. Deixa eu Bom, ver. eu te digo que perde pro Nacional. Pode ganhar do Bahia. Ó, eu tô Vai docinho depender hoje. dos Eu tô outros resultados. docinho. Eu notei hoje. que o Ricardo hoje tá de Hoje sangue eu tô doce, tu viu? docinho. Então, É porque ele não falou do Grêmio ainda. Podia ter tripudiado a gente. Mas não dá pra falar do Grêmio. Falar O Grêmio o quê? ataca. Daquela naba de time? Não dá nem pra falar. Então, assim, ó, gente, parem pra Jogou pensar. com o time tá? praticamente Ó, reserva. Não, mas, tem que olha, dar um mas desconto. O Roger. A maneira que ele está conduzindo hoje os temas. Tá bem. Não, isso aí foi com a eleição do Papa, né? Ele tá santificado. calminho. Agora eu tô Bem, olha.
Ele tá certificado. Não, mas te prepara. Nós que falamos tão bem dele. Sabe por que é? Porque o jogo né? foi contra um time de fora do Brasil. Se tivesse sido contra um time do Brasil, o Ricardo tava louco agora. Não. Claro que sim, porque daí se fosse um jogo do Campeonato Brasileiro ontem, teria tido uns 4 ou 5 erros de arbitragem que a gente já tá discutindo até agora. Não, aí sim, aí tu tá certo. Tu tem razão. Sabe que tu não é muito gente... burro. Obrigado. Eu sou muito, sou só um pouco. Sabia? Ele não é muito, né? Eu sou só um pouquinho, mas eu tô me esforçando. A convivência com vocês está fazendo eu melhorar, graças a Deus. Mas é excelente essa resposta, ótimo. O cara é muito bom, ele é árbitro de Copa do Mundo, né? Mas o cara deu um show, cara. O cara é... Nota 10, o cara é um cara novo. Um Coisa cara que boa, por realmente isso que eu digo, sabe coisa conduzir boa o programa. perder e não botar a culpa no eu juiz. não botei. Ontem eu aceitei com a maior naturalidade. Eu aceitei. Gente, vamos lá. Tá. Roger. Roger. O Grêmio? Não, o Roger, vamos falar do Roger, tá? O era do Roger, Grêmio. assim, ó, é um cara que Mas realmente... tem um espaçozinho pro Grêmio aí, viu? Mas eu não tô nem pedindo. Não, é que eu fico com pena dos gremistas. Ele tá me que estão fazendo uma assistindo. coisa como se eu quisesse. Eu não quero falar do Grêmio. Sabia também não quer. Ó. Vamos falar do Amador de Santa Maria. Eu não quero falar do Grêmio. Mas pelo amor de tá Deus. louco. O Grêmio é brincadeira. Me irrita só de lembrar. Tá bom, Ricardo. Então, assim, ó, vamos pensar uma coisa, tá? O Roger, ele tem uma carreira que teve vários times que ele formou times bons, mas ao mesmo tempo, que o Xavier fala é verdade, ele acabou não ganhando. Tudo bem. A pergunta é, ele continua evoluindo? Ele está aprendendo e está conseguindo identificar as falhas que os times dele acabam recorrendo, como, por exemplo, bola aérea defensiva, que o Xavier falou isso lá, acho que 2 anos atrás. Então, assim, ó, pergunta se ele está evoluindo. E outra coisa também que eu gosto de dar um tempero, tá? Tem algumas pessoas que são vencedoras e que fazem parte de grupos vencedores. Quando tem bons times, né? Qual é o cara mais vencedor que está nas comissões técnicas do futebol Abel Ferreira. brasileiro? Não? Abel Ferreira. Não. Paulo Paixão. Paulo Paixão. como preparador, sim. Paulo Paixão está com o certeza. Roger, tá? E o cara é cancheiro, não é bobo. Então, assim, ó, eu não sei se o Roger vai evoluir nesse aprendizado ou se, eventualmente, ele desgastou demais a relação. Porque é muita questão de convicção e vaidade, né? Muito treinador é com base nisso. Eu acredito nesse modelo e vou até o final, que nem o Quinteiros, até ser demitido, ele manteve a convicção saiu. dele. Exatamente. Entende? Não vou vender minha convicção. Ok, cara, mas se não vendeu, desculpa, sai do time mesmo, tá? Vai fazer outra coisa. Só que o Roger, ele pegou um grupo que estava se animando, tá? Muitas vitórias consecutivas, um time Porque o competitivo. Inter tinha espaço para se Jogava preparar. de semana em semana. Só que é o Claro. seguinte, cara, 38 isso aí. rodadas de Brasileirão, mais Libertadores, mais Copa do Brasil. Ninguém aguenta, cara. E mais um Daí o gauchão desgastante. Daí o Renato Isso fala da também é agenda. obrigação, Ó, pela obrigação. Na Daí conta, o Renato porque fala lá e diz que a gente tem jogo demais. Daí os caras, né, isso é desculpa do Renato, porque todos os times têm jogo demais. Sim, cara. Então, se é por isso, aumenta para 50 rodadas. Vamos ver se alguém fica de pé. O Inter ontem teve efeitos do cansaço, que é normal aparecer nessa época. Se fosse em outra época do Inter, quem sabe um mês e meio, 2 meses atrás, o Inter ganhava aquele jogo numa dessas. Não sei, é possível. Pelo menos seria competitivo. Tem algo que eu Que considerei. futebol é momento de time. Por isso que eu falei que vocês estão enrascados com o Nacional. Tem algo a Então- acrescentar nisso aí, então, que é assim, ó, a sequência do Inter. agora- Semana passada eu falei muito forte. que Agora, o Roger, eu acredito que ele é um cara que lê bastante, que estuda bastante, né? Eu acho que para algumas coisas ele é inteligente. Ele fala bem. Para outras ele é muito burro, mas eu não vou falar aqui sobre o que eu acho que ele é muito burro, tá? Mas se ele tiver humildade, Eu sei. se ele tiver, mas é a minha opinião, eu nem vou externar aqui porque não é justo. Mas assim, ó, mas se ele tiver humildade de fazer uma autocrítica e pensar, cara, eu preciso de ajuda, ele vai conversar com o próprio Filipão, que é amigo dele, né, que é um cara que inspirou ele a ser técnico, tá? Ele vai conversar com várias pessoas para dizer, cara, como é que eu arrumo esse Fernando Carvalho. Não, fez cara, isso. Fernando Carvalho não tem nada de Fez futebol. isso, fez Ele não sabe isso nada. e olha, ele levou o time do Inter. E rebaixou o Inter também depois, esqueceu? Ah, mas Tá, ele então foi vamos lá. campeão com o Inter. Ah, sim. Daí chamaram para ele, venha para evitar o rebaixamento. O que ele fez? Ele não ouviu o vestiário e se ferrou. Tem 2 contas para Fernando Carvalho. O título mundial, que é do Abel para mim, não tem nada a ver com ele. Mas foi na gestão dele. Ah, sim. Daí fui eu que fiz, né? Ou seja, eu vou Tá, lá... Ricardo, não vamos... Imagina, eu sou presidente lá do Internacional de Santa Maria, contrato Xavier, tá? A gente ganha divisão de acesso. Eu ganhei a divisão de acesso? Não, foi o Xavier, cara, ele que treina. Tu acha que eu entendo alguma coisa perto desse homem? Eu tenho que calar minha boca.
E dirigente não ganha campeonato. Não tem nenhum dirigente. O único dirigente que ganha campeonato é o cara que é inteligente o suficiente de achar um profissional bom e confiar. O campeonato tu não ele atribui ao dirigente. Cartola é mas bicho burro. quando tu tem uma, por exemplo, tá? Cartola não sabe nada. Cartola é bicho burro que tem que calar a boca. Ele acha que entende futebol, cala a boca. Quando é um campeonato, Mas Ricardo. Mas Mas quando é uma fase, quando é uma época, como por exemplo o Fábio Koff no Grêmio e tal, daí a responsabilidade é do cara. Campeão. Ele pegou paixão para ser campeão. Pois é. Então, assim, ó, esse Inter, ele ainda tem possibilidades. Se cair porque entrar numa má fase, Xavier, não vai ser daqui a 3 partidas, viu? Vai ser daqui a 2 meses, 3 meses, e se a coisa continuar. Mas eu não vejo a coisa continuando. Então eu tá. acho que o Inter vai dar a volta. Bateu a segunda ali. Tá, falar do Grêmio um pouquinho só. Não, o Grêmio não tem o que falar. O Grêmio é aquele time... Cada vez joga menos. É aquele time de azul, né? Tá terminando. Qual é o estado? É daqui? Vamos né? lá. É do Rio Grande do Sul. Pois 4 minutos. Mas eu ia falar do Lajadense. Bom. O Lajadense... Olha ali, rapaz. Quer falar do Lajadense? Sabia que o estádio do Lajadense tinha o nome do meu bisavô? É. Exatamente. Como era o nome? Eu já fui lá, já assisti. Pois é. Olha só como eu consegui tirar do assunto do Grêmio no final do programa de uma maneira tão mais... Né? Eu sei fazer isso, né? Mas já que tem mais uns minutinhos sobre o Roger, eu não acho que o Roger seja aquele técnico convicto, tanto que ele já mudou o time do Inter várias vezes. O ano passado eu jogava com 2 meias, um ponta e um centroavante. Agora esse ano ele estava jogando com 2 extremas, daí não deu certo, ele voltou para o meia. Ele faz linha de 5, ele faz 3 zagueiros, ele bota com 2 volantes, ele mexe no time, tentando achar solução. Eu não acho que ele seja esse técnico do estilo do Quinteiros que se agarra na convicção dele. E acho também que ele evolui, sim, respondendo ao Ricardo, porque o que se fala é que ele não era bom de grupo, não sabia fazer gestão de grupo. E que por isso, ele era um cavalo. Por isso, inclusive, que ele, sendo o único time 100% da Libertadores, quando ele dirigiu o Palmeiras, ele foi demitido igual, porque ele perdeu o grupo mesmo. Tá, mas o que tu vai dizer? O Inter vai perder domingo pro Botafogo. Tá. E vai perder pro Nacional. Tá. Do Uruguai. O que tu vai me dizer aqui na sexta-feira que vem? Que o time está cansado, que mas aí... Eu não sei se o Inter perde o Botafogo. Mas isso aí é o seguinte, isso aí não vai, o torcedor não vai aceitar, rapaz. Vamos mandar o Roger embora, vamos trazer o Carille. Deixa eu te falar uma coisa para ti. Embora. Isso tudo é uma questão de resultado, esses 2 jogos aí, para te atribuir isso aí que o Inter vai perder. Tu não sabe qual é o resultado. Sim, vai perder pro Botafogo e vai perder pro Nacional. Eu acho, se acontecer... Não é mal. Só um pouquinho. Eu acho que se acontecer alguma derrota nesses 2 jogos aí, o Internacional vai definir o ano dele. Pelo seguinte, porque aí ele vai ser dedicado a 2 competições só. Uma, né? Não, 2. Que tem a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O brasileiro já foi. O Campeonato Brasileiro se dedica. Bota o juvenil no Brasileiro. Analisa uma coisa. Vai ganhar mesmo. Ele tá a 4 ou 5 pontos do Campeonato Brasileiro, cara. Como é que tu vai... Quantos pontos tem o primeiro? O 13? É 13 que tem o Bragantino. De novo aquela novela. Vai lá, joga, começa a ganhar, na boca da botija vão roubar de novo. Para, Tchele. Tá, mas faz parte, cara. Faz parte do ano. Tu tem esperança eterna, tu não entendeu ainda. O único campeonato que tá ainda na mão do Inter é a Copa do Brasil. O Inter tem mais chance de ser campeão mundial. Depende se o Flamengo quiser muito ela também. O quê? Se o Flamengo quiser muito a Copa do Brasil, já nem a Copa do Brasil dá. Né? Porque... Então terminou o ano. Sim. Mas isso eu falei no ano passado do Roger. Terminou pra o ganhar ano. Tem que fazer gol. Porque é aquilo. O Inter tá tomando muito gol, Sim, mas se fizesse quando vai lá, machucasse os caras, entendeu? Fizesse gol quando vai lá. Só que vai lá e não faz gol, vai lá e não faz gol. Ontem foi um caso. Foi lá 3 vezes, não fez gol e tomou um no contra-ataque. O Inter podia ter virado o jogo para 3-1 ontem. Pessoal, nós temos que encerrar o programa. Tá, vamos fechar então aí. Vamos fechar. Antes de fechar, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês estão encerrando a campanha do Inter. Eu acho que o Inter classifica. Não, não falei isso. Não, o Xavier falou. Eu falei do Brasileirão. Não, eu não falei vocês, que não ganha os 2 próximos Brasileirão é perda de tempo pra qualquer gaúcho. O Xavier já encerrou. Porque o Roger não vai ganhar nada, então... com o Roger eu já encerro mesmo. Já encerrou a campanha. Com o Roger eu encerrei. Eu quero só colocar uma... Mas vocês, só um mais pouquinho. tarde, vocês vão chegar para mim, tu tinha razão, como outras coisas que eu falei. Então nós vamos colocar o seguinte, ó. Tá. O próximo programa, eu garanto que nós já vamos ter alguma novidade aqui no programa. Por que eu quero dizer novidade? Em termos de isso, que tudo foi falado,
vai mudar. Tu vai me demitir? Não vou demitir, não. Vai mudar, que eu quero dizer, o assunto. Não, é que o Inter ganha lá, já muda tudo. Não Mas vou, ganha onde? eu pensei que ia ser Nacional. demitido. Não, mas tem Botafogo antes. Mas, bom, o Campeonato Brasileiro, o Eu fico Ricardo enchendo já o saco, definiu. Ele vai ficar bravo um dia comigo. Ricardo, tu já definiu o Campeonato Brasileiro, então eu já esqueci o Campeonato Brasileiro. Desculpa, eu não estou falando do Não, Inter. não, Eu tu estou falando falou. do Grêmio e Inter nunca vão ganhar campeonato. Então nós Tá temos que pensar. Aliás, Raquel, faz muito na tempo sua- que não ganha. Tem que pensar na Copa do Brasil e na Libertadores. Sabe qual foi o último ano de campeão brasileiro do Inter? Eu sei, 79. Invicto. É. Mas Grêmio? 79. 79. E Grêmio? O Grêmio foi 2001. 96. 6, né? 96, cara. 96. Fazem 29 anos. Entenderam agora o que eu estou falando? Caiu a ficha. Caiu? Tá. Quantos times bons o Inter teve nos últimos 29 anos? Foi campeão do mundo e não foi campeão brasileiro. E não tem como ser campeão brasileiro. É impossível. O Barcelona, Mas o Inter se não era para tiver ser no campeão esquema, em 2005 e 2006. se o né? Barcelona não O tiver na Sveiter, Marapuca, aquele- ele vem aqui e perde o Campeonato Meu, Brasileiro. em 2005 o Inter foi tirado Gente. o título brasileiro dele pelo Sveiter, aquele que arrumou 12 jogos ali pro Corinthians em 2005. E depois o Inter foi campeão mundial em 2006. Pois é. Tá, vamos para os resultados. Vamos aos resultados. Provei meu Então- ponto, não provei? Então vamos É lá. mais fácil ser Então. campeão do mundo do que campeão brasileiro, entendeu? Grêmio e vai enfrentar o líder aí. Hein? Grêmio e Bragantino. É não. aqui. E Inter e Botafogo. Não, vou encerrar o programa. Assim, aí. ó, é Grêmio e Bragantino. O Bragantino Não tá com um falaram time bom. nem o nome do Grêmio, eles não querem que fale. Ofensivo, ok, tá assim, ó. Eu acho que o Mano Menezes tá virando Celso Rotti, porque ele conseguiu deixar o jogo feio de um jeito absurdo, tá? E deve ficar. E se o Grêmio fizer 1-0 e tomar um empate, ele é capaz de sorrir como o Celso Rotti sorria. Ele odiava ganhar. Se empatasse 1-1, Celso Rotti, credo. Chegava em casa e dizia, era isso que eu queria. Ele odiava ganhar. E o Mano Menezes tá virando um Celso Rotti, tá? O Mano Menezes é um Celso Rotti com grife. Odeia ganhar. O Mano Menezes é o fez Celso 1 a 0. Rotti do olho azul. Ó, o Grêmio fazia 1-0, o Celso Rotti, ali no... Demorou pro pessoal ver. Ali no reservado, brabo, tem uma coisa errada. E outro time empata, ele... Daí A implicância que o Xavier tem quanto é que com vai ser o Roger, eu tenho com o resultado? Mano. 1-1, no máximo, Tá, 0-0. O e Grêmio Inter vai e jogar Botafogo? tipo o Guarani de Venâncio. Inter e Botafogo? É. Não. Inter, Botafogo. Inter e Botafogo, assim, ó, vamos analisar que o Botafogo também tá com uma e agenda Inter, né? puxada, tá? E é E um não jogo tá que jogando. o Botafogo vai jogar aberto, tá? E que se o Inter souber aproveitar as oportunidades e não tomar gols, como anda tomando, o Inter pode até ganhar do Botafogo. Não, tu só não esquece que hoje é sexta. O problema é Inter não tomar ainda não gols. chegou no Beira-Rio. Não, mas nem vai chegar. Não, nem vai Vai chegar, ele vai direto, direto. Ele vai. vai É direto. 13 E outra 13 coisa, mil quilômetros o Inter vai Não fazer. esquece que o tapete carro, lá é... Não, de ônibus. Não. É, 13 mil quilômetros. De ônibus, não, de De avião, ônibus. né, cara? Ó, É, de ônibus. Mas é ruim. não De carro, esquece. e ônibus, como é que É. vai botar num carro? Lá o tapete não é grama. É sintético. Sintético. É isso, E Matheus ali. Vai, sabe dar- que a pior vai coisa doer a que tem. junta, vai doer a junta. Fala aí, Isso vamos que lá. Eu acho que o Botafogo, quando tiver 2-0, ele vai parar de fazer gol para se poupar. Tá. Tá. E o Grêmio, se empatar, é goleada pro Grêmio. Porque a tendência é tomar uns 3. Contra o Botafogo, é jogo Viu? para o Patrick. Viu? A tendência. Eu nunca Eu nem vou- botaria o Alan Patrick em Eu campo. nunca vou pôr o resultado contra o meu time, entende? Mas se empatar é goleada. Vamos lá, Bica. Mas pode tomar uns 3. Não, eu vou na mesma linha do Xavier. Eu não boto derrota pro Botafogo porque eu sou colorado. Porque eu sou colorado. Vai dar ali 1-1, 2-2. Mas eu queria que o Inter botasse todo o time em reserva. Porque eu vou fazer, além do palpite do resultado, eu vou dar outro palpite aqui. Um jogador do Inter vai sair machucado desse jogo por causa da viagem e do campo do Botafogo. Tá, e o Grêmio? E o Grêmio 2-0 Bragantino. Barbaridade. 2-0? Bragantino. Eu acho que é um bom resultado. Bom, eu vou dar meu palpite bem rapidinho por causa do nosso tempo. O O Inter Internacional, ganha, ele sempre acha que o Inter ganha. Vai. o Inter e Botafogo lá, o Inter vai ganhar do Botafogo lá. Vai ganhar, eu sou colorado. Sabe por que é isso? Porque se ele acerta sozinho, ele se consagra. Eu estudo tá bom. padrões, como eu falei. O Inter vai ganhar 2-1 Boas do opiniões. Botafogo e o Grêmio ganha do Bragantino também. Vai ganhar, o cara vai ganhar não quer 1-0. acertar. Não.
que tem? Mas tu não quer acertar. Não posso dar palpite, mas tu então? não quer acertar. Não posso dar palpite? Tu diz agora, que o Grêmio como vai gremista, ganhar e tu diz... o Grêmio não ganha. Ademir, tu não pode trazer um debatedor com dengue aqui, tio. Viu? É. O cara tá com dengue. Tá com dengue, tá doente. Escuta terça-feira Tio, aí. não faz isso, tio. O Grêmio vai ganhar, cara. Ganha do Bragantino. Mas que jeito? Ele treina o Bragantino e aí dá O Bragantino... Tudo que eu quero é que tu esteja certo ou errado. O Bragantino tá numa situação assim de jogar uma e ficar 5, 6 dias parado. Tá bem descansadinho, né? Bem, e tu viu o time da velocidade que eles jogam? E anda, né? E anda. E Isso aí... que ele perdeu é Evangelista. Tá no Palmeiras ali, que era o cara que organizava o time ali. O Grêmio vai vir retrancado, vai botar até a mão do pessoal, presidente. muito obrigado pela presença de vocês. Sexta-feira, bom final de semana. E até a terça-feira com mais um debate-bola aqui pela TV Santa Maria. Na FIFA. Debate-bola. Oferecimento. Biomédica Lojas, produtos para saúde e fitness. Quer montar sua academia? Chama a Biomédica. Sude e Contas Escritório Contábil, prestando serviços de assessoria, consultoria na área contábil e de gestão, tanto empresarial quanto para pessoas físicas. Mecânica do Paulinho, mecânica geral e injeção eletrônica. Repasses Veículos. Cefas, fábrica de portas.